Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui e gostar do meu conteúdo, eu peço para que você se inscreva. Hoje eu quero falar sobre os melhores livros que eu já li até agora, né? A gente chegou na metade do ano, na verdade já estamos se encaminhando para julho. Então eu quero falar sobre o que eu li, que eu mais gostei, que eu favoritei até essa metade do ano. E é isso, venham. Bom, eu comecei o ano de uma forma muito boa. Eu li Ensaios de Despedida da Elisama Santos e se tornou o meu favorito do ano. Então eu já inicio esse vídeo falando sobre um livro que se tornou meu favorito. Eu amei a leitura desse livro. Aqui a gente conhece a Cristina, ela está casada aí, eu acho que 20 anos já com o marido, se eu não estiver enganada. E ela tá, assim, cansada. Ela tá cansada porque durante todo esse tempo ela perdeu muito a identidade dela, porque ela se dedicou inteiramente ao marido e à filha. Então ela já não sabe mais do que ela gosta, o que ela quer fazer, quais são as projeções dela, os sonhos, as vontades, porque ela meio que parou a vida dela para viver em torno deles. E por causa disso, eles meio que se acostumaram em ter ela ali sempre fazendo de tudo para eles, que houve ali uma questão de se acostumar e realmente não fazer nada. Então tudo ela resolvia, tudo era ela que ia atrás. Eles não tinham essa independência, digamos assim. Eles dependiam muito dela fazendo as coisas, dela resolvendo os problemas. Então isso cansa ela demais. É um livro muito bom. Eu amei a escrita, eu amei como você entra assim nessa história e a Cristina ela começa a escrever esses ensaios de despedida para a filha, porque ela quer fugir, ela quer ir embora, só que ela nunca tem coragem, sempre acontece alguma coisa que acaba fazendo com que ela fique. Então a gente tem acesso a essas, como se fossem cartas, onde ela vai dizendo os motivos que a fazem querer ir embora, e a gente fica com esse aperto assim no coração de tipo, como é péssimo isso, né? Ela querer ir, querer abandoná-los, mas ao mesmo tempo a gente entende, porque ela é uma mulher que precisa apenas de um respiro. Ela não é que ela quer abandonar a filha, deixar a filha. O marido eu já entendo que ali já houve meio que uma quebra, assim, já não tem muito amor, digamos assim. Mas é mais sobre a questão com a filha, né? Até porque nós temos aqui na capa, né? Mas a gente fica com esse negócio assim, mas ao mesmo tempo a gente entende profundamente ela. E eu amei esse livro, assim, gente. Foi um livro que me marcou, que fica muito comigo ainda, sabe? Eu penso muito sobre ele. Tem uma frase nesse livro que eu meio que fiquei maluca com ela. Eu até discuti ela em terapia, tá? Porque eu senti uma identificação muito forte que diz assim: controlo tudo que posso, porque em cada coisa está um tanto do meu valor. Gente, quando eu li isso aqui, eu fechei o livro e eu fiquei, acho que uns 5 minutos em profunda reflexão comigo mesma. Sério, eu não tô brincando. Então, assim, perfeito, 5 estrelas, favoritados, amo, amo, amo demais, indico muito essa leitura. No comecinho do ano também, eu fiz uma leitura de um livro nacional, que é Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. E assim, eu li esse, li um outro dela também, Se Deus Me Chamar Não Vou, que é ótimo, também poderia estar nessa lista, mas eu acho que eu gostei mais desse. Inclusive, eu acho essa capa muito bonita. E aqui a gente vai conhecer duas mulheres, elas moram no mesmo prédio, né? E um dia acontece uma coisa assim, trágica. O marido de uma delas resolve tirar a própria vida e ele se joga, né? E no momento em que ele está caindo, o marido da outra está passando. E acaba que os dois morrem. Então é um livro muito sobre luto, sobre essa questão delas se unirem, né, de uma forma um tanto trágica, tentar criar uma amizade mesmo tendo esse ressentimento porque a outra culpa, né? Como que você percebeu? Como que você não percebeu que o seu marido estava passando por problemas psicológicos, estava depressivo a ponto de, né, se jogar? E então existe tudo isso. Tem muito essa questão da memória do apartamento, sobre o quanto os espaços também fazem parte das pessoas, né, do que dessa expressão do que é das pessoas. Então, o apartamento tinha muito dele, muitas memórias dele, então para ela é muito difícil ela ficar nesse lugar, sabe? É um livro curtinho, mas assim, potente, sabe? Ele é muito incrível, gente. Eu amei essa leitura de verdade. É
basicamente também sobre amizade, sobre mulheres, sobre redescobrimento da vida, assim, sobre você dar importância para algumas coisas e não dar importância a outras que às vezes são bem mais importantes, digamos assim. Então é também um livro muito legal. Eu gostei demais dele e até por causa dele fui ler outras coisas da Mariana Salomão Carrara e indico também essa leitura. Também é um dos melhores do ano até aqui. Aí eu fui ler o meu primeiro livro do Edward Louis, eu li O Desabamento. Depois dele eu li vários outros, porque eu realmente fiquei muito fascinada com esse autor, com a escrita dele. Mas esse aqui continua sendo para mim o melhor. É, eu pretendo ler Mudar Método, que dizem que é o melhor, mas não sei, né? Daí vamos ver. Mas por enquanto, dos que eu li, esse aqui para mim não conseguiu bater. Nesse livro, então, o Eduardo vai contar a história do irmão. O irmão dele morreu aos 38 anos e ele tinha, digamos assim, nenhum tipo de carinho pelo irmão. Então, o irmão morre e ele não sente nada. O livro já começa assim, com ele dizendo que não sentiu nada. Que foi como se ele ouvisse alguém falando: Nossa, hoje vai chover, sabe? Então a gente fica assim, poxa, mas por quê, né? É seu irmão. E daí ele vai contar que o irmão dele era um bosta, né? O irmão dele era terrível, também tinha muitos problemas com álcool, era extremamente violento, então era uma relação super difícil. E ele vai relatar aqui algumas histórias que ele passou com o irmão, algumas, né, momentos que ele teve muita dificuldade de acessar o irmão, de se comunicar com o irmão. Então é um relacionamento bem difícil, assim. Todos os livros do Edward vão abordar ali algum tipo de relação que ele tem com alguma pessoa da família dele, né? Eu já li o Quem Matou Meu Pai, eu já li o Manique Se Liberta, e vai falar muito sobre a relação com a mãe, com o pai, e aqui é com o irmão. E é assim, é doloroso numa medida que realmente machuca, porque a gente, pelo menos eu que tenho um irmão e tenho uma boa relação com o meu irmão, é difícil você ler aqui essas coisas, você fica, nossa, a gente realmente não sabe o que acontece na casa das pessoas, né? Então, mas é um livro incrível também. Eu amei a escrita do Edward. Na minha cabeça, o Edward era um senhor. Descobri que não, tá? Descobri que, na verdade, ele nasceu em 92. É um rapaz ainda, digamos assim. Mas a escrita dele eu acho que é muito atual, ela conversa muito com a gente, então por isso que faz com que você leia o livro rápido e você leia o livro assim com muita vontade, porque é uma escrita que te aproxima muito, sabe? Então eu gostei demais também, esse livro me marcou assim. É um livro que eu penso também recorrentemente, então eu resolvi colocar ele nessa lista. Eu li A Palavra Que Resta, esse eu li no Kindle. Eu li com o meu clube do livro, então já começa aí, porque foi uma leitura muito especial, assim. E esse livro, gente, ele é incrível, assim, ele é maravilhoso. É um livro que vai contar a história do Cícero. O Cícero, ele não é alfabetizado e ele mora, assim, num lugar que é extremamente, assim, isolado, antigo, é uma outra época também. É tipo assim, sabe aquela pessoa que mora lá no sítio, É tipo isso. Ele conhece um rapaz, eles desenvolvem ali, né, uma aproximação, um romance, mas eles são separados, né, por algum motivo X aí. E daí a gente acompanha o Cícero depois de muitos anos, porque ele tem uma carta desse rapaz. Só que por ele não ser alfabetizado, ele nunca leu essa carta e nunca deixou que alguém lesse para ele. Então ele começa a estudar, né, já mais velho, para ele aprender a ler, para ele poder ler essa carta. É assim, gente, eu não vou falar mais nada. Esse livro é incrível, incrível, assim, medidas, é, nossa, absolutas. Foi muito legal porque eu li com o meu clube do livro, então gerou um debate, gerou um encontro muito, muito, muito bom. Mas é um livro que também me marcou demais, porque ele é emocionante, assim, e ele trata temas tão importantes. Este livro é incrível. Se você nunca leu, coloque na sua lista, eu te peço. Você não vai se arrepender, é muito bom. Outra leitura incrível que eu fiz foi um prefácio para Olivia Guerra. Esse estava disponível até quando eu li no Kindle Limit, então se você tiver interesse, dá uma olhadinha. Também incrível, gente. Nossa, agora que eu percebi que tem bastante livros nacionais na minha lista, me deixa muito feliz, porque eu sempre tento, todo ano, uma das metas, assim, é ler livros nacionais, muito mais livros nacionais do que livros de fora. Mas, enfim, esse livro, então, a gente vai conhecer a Olivia. Ela perdeu a mãe quando ela tinha 8 anos, a mãe dela né?
E daí esse livro vai falar muito sobre essa ausência e essa perda tão precoce, né, dela perder a mãe tão nova. A mãe dela era uma poetisa até famosa, então as pessoas conheciam bastante, e depois que a mãe dela morre, os livros começam a vender, porque tem essa coisa, né, depois que a pessoa morre, as pessoas ficam com mais interesse, então as pessoas começam a se aproximar quando ela tá um pouco mais velha, querer entrevistá-la para saber, porque assim, ela acaba vendo, a mãe dela se joga do apartamento deles, e ela estava presente no momento. Então, assim, é uma coisa que as pessoas ficam com muito interesse, elas querem saber. Só que ela é convidada para escrever um prefácio sobre a mãe dela, né, de um livro que vai sair e tudo mais. E ela resolve escrever. Só que assim, ela perdeu a mãe aos 8 anos, então tudo que ela tem de memória da mãe é muito pouco, sabe? São coisas assim que realmente ela só consegue acessar ou com memórias que outras pessoas passaram para ela, ou sobre coisas que ela leu da mãe. Então, é um livro muito sobre essa quebra, sabe? Também da infância, de você descobrir pela primeira vez o que é a morte. E é um livro extremamente sensível, também muito marcante para mim. Eu amei, assim, ler esse livro, porque ele é muito triste, mas ao mesmo tempo ele também é um pouco libertador, digamos assim. Acho que vocês têm que ler para entender o que eu tô querendo dizer. Mas também é uma leitura incrível que eu fiz e eu amei demais. E por último, O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Também li com o meu clube do livro. E, gente, este livro rendeu o melhor encontro que a gente já fez do clube do livro, porque a gente ficou muito, muito, muito tempo falando sobre esse livro, porque ele tinha tanta coisa para falar que a gente não conseguia parar. Aqui também temos um personagem chamado Cícero, e o Cícero, ele espera a vinda da mãe dele todo ano. A mãe dele trabalha em Fortaleza, ele mora também num lugar super afastado. Só que a mãe dele só vem visitá-lo uma vez ao ano, que é nas festas de finais de ano. Então ela vem, ela fica com ele, e ele tem essa memória, ela traz presentes e tudo mais, porque ele fica o resto do ano com a avó. É o momento que ele mais aguarda, é o momento que ele mais espera, não só pela saudade da mãe dele, mas porque ela traz todo aquele frescor, aquela novidade, sabe? E conforme o tempo vai passando, ela sempre vem, né, todo ano, e num desses anos ela fala que um dia vai levar ele pra morar com ela, né, que quando a situação melhorar e tudo mais. Só que no próximo ano ela não aparece, e no próximo também não, e no próximo também não, e ele fica completamente sem respostas. Ele não sabe o que aconteceu com a mãe dele. E daí o livro começa. E assim, gente, eu fui ler esse livro com uma expectativa de que seria uma coisa e foi completamente outra, porque aqui a gente também tem um romance, ele se envolve com o melhor amigo dele, eles começam a desenvolver ali um romance, e eu achei que a história ia por esse lado, ia por contar essa história dele, sabe? Mas não, é muito focado na história da mãe dele, na verdade. E a gente vai descobrindo algumas coisas com alguns contos dentro do livro que falam sobre a mãe dele. E, gente, assim, simplesmente incrível. Eu não sei como que um livro tão pequeno conseguiu abordar tantos assuntos de uma forma tão incrível e fazer com que tantos personagens tivessem seu espaço e o seu nível de importância, sabe? Porque a gente tem vários outros personagens aqui e eles são muito bem, sabe, apresentados, não é uma coisa largada, não é qualquer coisa, sabe? Todos eles, de alguma forma, se unem, formando um laço ali, e as histórias se cruzam, sabe? Então, assim, absolutamente literatura. Além de tudo, é uma escrita que, ao mesmo tempo que você tá chorando, você tá rindo, porque tem passagens muito engraçadas e legais. É puro suco do Brasil, tem muita referência, assim. E emocionante ao mesmo tempo. O último capítulo é. Então, assim, incrível esse livro também. Recomendo fortemente para você que gosta de ler livros assim nessa temática. O Rio que Me Corta por Dentro. Bom, e foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui embaixo quais foram as melhores leituras de vocês até agora. Dá um joinha nesse vídeo, me siga nas outras redes sociais, que eu estou também por lá. E eu volto no próximo vídeo. Grande beijo e até a próxima. Tchau!